Nós vamos fazer uma leitura detalhada. Vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 2. E depois nós leremos, então, a partir do versículo 21. No livro de Ruth, capítulo de número 1, verso 1 e verso 2. E depois nós leremos a partir do versículo 21. Os irmãos que encontraram podem confirmar dizendo amém? Amém! Está escrito assim. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe, e lá ficaram. Versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. E eles chegaram em Belém, no início da colheita da cevada. Amém. Queridos irmãos, eu quero ser fiel ao tema que Deus colocou ao meu coração para estar aqui nessa noite. E eu quero falar com vocês sobre a seguinte temática: vivendo uma nova história. Eu não costumo fazer isso, e também não é um costume nosso, mas apenas de maneira pedagógica, para que você não esqueça esse tema, pelo menos até o final da mensagem, eu vou pedir para que você repita comigo este tema. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Diga comigo: vivendo uma nova história. Queridos, por pelo menos 40 anos, o Senhor teve uma história, uma trajetória para o seu povo de peregrinação no deserto sob a liderança de Moisés. Moisés foi, sem dúvida, um dos grandes líderes que o povo de Deus teve durante a sua história. Se você perguntar para um judeu nos dias de hoje quem foi o maior rei que Israel já teve, certamente ele dirá para você que foi Davi. Mas se você perguntar quem foi o maior líder que já passou por Israel, certamente que ele mencionará a respeito de Moisés. Porque Moisés teve uma liderança histórica que marcou aquela geração. 40 anos no deserto se passaram, e após então a morte de Moisés, nós temos um tempo de liderança marcado pela liderança de Josué. Uma liderança que era diferente da liderança de Moisés. Enquanto Moisés era um líder mais calmo, mais tranquilo, Josué era um homem de batalhas. Era um homem que, por muito, venceu e lutou várias batalhas com o povo de Deus, em algumas tendo derrotas, mas em muitas tendo vitória sobre o direcionamento de Deus. Enquanto Moisés prepara Josué para suceder a sua liderança, Josué comete esse equívoco de não preparar alguém para sucedê-lo. Após a morte, então, de Josué, nós temos um período na história do povo de Deus chamado período de juízes, onde não havia um líder estabelecido no povo de Deus. Na verdade, foi um período sazonal. Foi um período de altos e baixos. Um período onde, quando havia alguns juízes que o Senhor levantava, e a saber, dizem alguns estudiosos que foram cerca de 14 juízes, que pelo menos por 300 anos passaram por esse período. Mas o fato é que quando um juiz se levantava, o povo obedecia a Deus. O povo cumpria-se com as ordenanças do Senhor. Todavia,
quando esse juiz morria, ou quando esse líder vinha a falecer, o povo então desobedecia a Deus, iam para um caminho de perversidade, iam para um caminho de desobediência. Porém, a obediência e a desobediência, ela sempre trouxe para o povo de Deus alguns efeitos. Neste caso, a desobediência do povo de Deus, do povo de Israel, traria para eles algumas consequências, dentre elas a fome. A fome seria, sem dúvidas, uma consequência que alcançaria o povo de Israel caso eles desobedecessem a Deus. E nos versículos que lemos, onde inicia-se o livro de Ruth, nós percebemos que este é o período em que os juízes reinavam sobre a terra. Houve fome naquela terra, porque era o período onde o povo estava distante de Deus, desobedecendo a Deus. Haviam se pervertido diante de Deus. E como eu disse, a consequência veio. Qual era a consequência? A consequência era a fome. No entanto, este povo está em uma terra, e o versículo de número 1 nos traz algumas características que, no mínimo, vale a pena nós trazermos notoriedade para o tema que nós pretendemos falar. Por exemplo, aqui nós estamos falando de um povo que está na terra de Belém. E a terra de Belém, o nome Belém, significa terra do pão. Onde eles estão? Em Efrata, que significa terra frutífera. E quem é que está neste lugar? Elimeleque, que o seu nome significa meu Deus é rei. Com Noemi, a sua esposa, que o seu nome significa amável, agradável. Então, nós estamos falando de um cenário que era um cenário de bênção. Era um cenário positivo. Ora, eles estão em Belém, terra do pão. Eles estão em Efrata, terra frutífera. Isso quer dizer que o cenário que nos é apresentado no capítulo de número 1, no mínimo nos diz que algo de errado está acontecendo. Porque não era para ter fome em um lugar onde significa terra do pão. Ou seja, havia sobre aquele lugar uma promessa de Deus. Qual era a promessa? A fartura, a bonança. Pão haveria de fartura naquele lugar, caso eles obedecessem a Deus. O fato é que a promessa de Deus sobre aquela terra é a promessa de provisão, é a promessa de pão, é a promessa de fartura. Porém, quando o tempo da escassez chega, quando o tempo da dificuldade paira sobre aquele lugar, o texto diz que eles decidem visitar a terra de Moabe. E qual era a terra de Moabe? A terra de Moabe é dos moabitas, que são descendentes do incesto de Ló. Ora, as filhas de Ló têm um desejo, têm um incesto, e elas deitam-se então com Ló, e a partir dali surgem então os moabitas. Então, alguns consideram que a terra de Moabe é considerada como a terra do desejo. Perceba, eles estão na terra do pão, eles estão na terra da promessa, eles estão na terra da provisão, no lugar certo, no lugar onde a promessa de Deus estava estabelecida. Mas foi só o tempo de chegar, foi só o tempo da dificuldade pairar, que eles decidem visitar a terra dos desejos. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que vale a pena permanecer onde Deus nos colocou, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições. O grande perigo é que quando as dificuldades e crises chegam na nossa vida, nós corremos o sério risco de visitar a terra dos desejos. Mas nessa noite é uma palavra de Deus para o seu coração. Permaneça onde eu te coloquei. Permaneça no lugar que eu te estabeleci. Por quê? Porque sobre este lugar, sobre a tua casa, sobre a tua vida, há uma promessa do Senhor estabelecida sobre ti. Há uma promessa de provisão sobre a sua casa. Há uma promessa de provisão sobre o seu lar. Há uma promessa de provisão estabelecida sobre o lugar que o Senhor te colocou para
cenário era de crise, mas a promessa era Glória a de provisão. Deus. O cenário era caótico, mas a promessa era que o Senhor visitaria aquela terra. No entanto, eles decidem visitar, eles decidem conhecer, eles decidem sair do lugar da promessa de Deus. E aí, eles então vão para a terra de Moab. O texto diz que lá Noemi perde o seu marido, perde os seus 2 filhos. E o versículo de número 21, algo interessante acontece. Porque o texto diz que ela dá uma declaração. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ora, se havia escassez naquela terra, se o tempo era de crise, se o tempo era de dificuldade, se o tempo era de fome, por que é que ela está afirmando que quando ela partiu de mãos cheias? Por que é que ela está dizendo aqui que quando ela saiu, as suas mãos estavam cheias de provisão? É só olharmos para o contexto que entenderemos que quando ela sai da terra da promessa, na verdade, ela tinha a presença do seu marido, que significava para ela provisão, proteção. Tinha ainda a presença dos seus filhos, que significava para ela que jamais ela estaria sozinha, não a passaria pelo período de solidão. Isso quer dizer que, na verdade, o pão aqui era só detalhe. O que ela precisava, ela já tinha em mãos. O que ela precisava, o Senhor já tinha provido a ela. E aí, reconhecer isso foi algo bastante dificultoso, porque só foi necessário, ou só veio à tona, quando ela descobre que perdeu o que tinha de mais precioso. Quando ela descobre que perdeu o que mais era-lhe importante. E aí, quando eu olho para esse tema, eu me lembro, por exemplo, de como o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu me lembro, por exemplo, de como o Senhor, Ele nunca nos desampara. Na verdade, quando os tempos de dificuldade chegam na nossa porta, eles tentam nos cegar para não enxergar o que o Senhor já tem feito. Por exemplo, quando o Senhor vai ensinar os seus discípulos a orar, Ele diz em Mateus, no capítulo de número 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Olha um detalhe aqui. Porque quando Jesus manda os discípulos entrar no quarto, fechar a porta, na verdade, naquela época, o único cômodo da casa que tinha porta era um cômodo chamado dispensa. Isso quer dizer que o Senhor estava pelo menos ensinando alguma coisa àqueles discípulos. E o que é que Ele estava ensinando? Quando vocês forem orar, entrem no lugar de provisão. Quando vocês vão entrar na dispensa, vão fechar a porta. E quando vocês dobrar o joelho para pedir, vocês vão se deparar com um cenário que o Senhor já operou grandes milagres. Vocês vão se deparar com um cenário onde o Senhor nunca deixou faltar nada. Na verdade, o Senhor já fez e faz e continua fazendo muito mais do que nós merecemos. Ele é bom, Ele continua vivendo, Ele continua fazendo. Mas quando os tempos de dificuldade chegam, eles tentam nos cegar, para que nós não venhamos enxergar o que o Senhor já tem realizado. Eu aqui. Eu não ia contar, mas eu vou contar porque o Senhor me fez lembrar disso aqui. Eu e minha esposa, a gente vai fazer agora 4 anos de casado. E este foi um ano bastante difícil para nós. Primeiro porque as dificuldades já vinham constantes, mas ela tinha alguns problemas de saúde que os médicos já tinham dito para ela que jamais ela poderia gerar um filho. Até que um dia eu fui atender um compromisso em uma igreja, e aí o pastor daquela igreja disse: olha, está chegando o tempo de gerar. A gente ficou sem acreditar naquela palavra, ou melhor, espantados com aquela palavra, mas crendo dentro de nós que o Senhor poderia realizar o milagre. E a partir dali, a vida foi continuando. Daí então, nós tivemos a notícia de que ela estava grávida, isso alegrou o nosso coração. Mas a partir daí, um tempo de dificuldade muito grande tomou a nossa vida.
Porque no período que a minha esposa estava na gestação, ela tinha a hipertensão. E isso fazia com que muitas coisas ali acarretassem na saúde. Por exemplo, um dos riscos que mais ela correu durante a gestação foi o da eclâmpsia, por causa da pressão alta que ela tinha. Mas a gestação se passou até que chegou então no dia que nosso filho nasceu. E foi algo extraordinário. Naquele dia, nós chegamos no hospital, não era o dia dele nascer, ele nasceu prematuro, mas naquele dia nós chegamos no hospital, ela começou a passar mal. Daqui a pouco, do primeiro atendimento até o momento em que eu cheguei, que havia estacionado o carro, ela já estava passando muito mal, começou a ficar inchada. O médico olhou para ela e disse: olha, você está prestes a convulsionar. A partir dali, ela já foi levada para uma sala, para UTI. Lá dentro da sala de UTI, a pressão dela chegou a 18/11. Quando eu olhei para minha esposa, pastor, eu pensei: eu vou perder a minha esposa e o meu filho. Quando ela teve esse pico de pressão, a bolsa dela estourou, porém, por ela não desceu. Dali então, a médica chegou e foi uma correria, a gente foi para a sala do parto. Na sala do parto, nós vimos que ele estava todo enrolado no cordão umbilical. E aí, passou-se o parto, foi bastante difícil, e como ele nasceu prematuro, ele ficou no hospital por alguns dias. Quando ele tinha 10 dias, ele pegou uma bactéria no sangue. E essa bactéria no sangue fez com que ele ficasse entubado. E todos os dias nós íamos para o hospital, íamos, voltávamos. E quando chegava em casa, a gente olhava para o quarto dele e pensava: será que ele vai vir para casa? Será que o Senhor vai operar um milagre? Será que o Senhor vai tirá-lo dessa? Todos os dias nós íamos e voltávamos com essa expectativa. Até que, passando-se 29 dias de hospital, ele sai do hospital e vem para casa. Ele chegou em casa no sábado, passou sábado, domingo, segunda, na terça-feira, ele teve um sangramento interno que deixou a gente extremamente preocupado. A gente correu com ele para o hospital, e quando chegou no hospital, os médicos olharam para ele e disseram: olha, nós vamos ter que interná-lo. Ele já havia nascido prematuro, já tinha todas as dificuldades que agora o tempo não me permite contar. Mas ele disse: olha, nós vamos interná-lo porque nós precisamos descobrir o que aconteceu. Até que então, eles descobriram que ele tinha PLV, que era intolerância à lactose. E aí então, ele ficou 7 dias internado no hospital. Tratou essa doença, tratou essa crise que ele teve, voltou para casa. Ele chegou em casa na sexta-feira. Na sexta-feira passou do sábado, domingo, na segunda, na terça, na quarta-feira, ele teve um outro sangramento interno. E esse sangramento saiu um coágulo de sangue de dentro dele, que a gente ficou sem acreditar. Novamente, nós corremos com ele para o hospital, e quando chegamos no hospital, o médico olhou para nós e disse assim: olha, este não é mais um sangramento de PLV, este não é um sangramento mais de intolerância à lactose. Na verdade, agora parece ser algo muito mais sério. Nós vamos precisar interná-lo, e nós vamos interná-lo para fazer endoscopia e colonoscopia. Só que é o seguinte: ele vai ficar internado em uma sala onde todos os cirurgiões já vão ficar preparados, porque provavelmente nós vamos precisar abri-lo no meio para entender o que está acontecendo. Quando ele falou isso para nós já tinha mais chão. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, a gente se derramou em lágrimas. E a igreja do Jardim Helena orava por nós constantemente. O médico diz: nós já vamos preparar a internação, e eu volto a dizer a vocês, pais, se ele derramar mais uma gota de sangue, se sair de dentro dele mais uma gota de sangue, nós vamos precisar abri-lo no meio para fazer esse procedimento. Nós ficamos desesperados, enviamos mensagem para os irmãos pedindo oração. Os irmãos começaram a orar. No primeiro dia, não saiu nenhum sangue. No segundo dia, não saiu mais uma gota de sangue. No terceiro dia, não saiu mais nenhuma gota de sangue. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, nem mais uma gota de sangue. O Senhor operou um milagre. O Senhor escapou o sangue. O Senhor salvou. Eu ainda continuo cuidando de vocês. Não precisa desesperar. Eu não te desamparei no passado. Não te desamparo no presente. Continua nas minhas mãos. Nesta noite é uma palavra de Deus para o seu coração. O Senhor operou no passado, continua operando no presente, e Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar só.
sobre a sua casa. Há uma provisão de Deus sobre a sua família. O Senhor está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu ainda estou com você. Eu ainda estou contigo. Eu ainda continuo com o meu favor, Senhor. Tem alguém nessa noite que pode levantar a sua mão e glorificar este Deus? A história de Ruth já estava traçada. Quando Noemi perde os seus 2 filhos e volta para a terra, o texto diz que ela olha para as suas 2 noras, e diz: olha, eu não posso mais gerar para que os meus filhos possam se casar com você. Eu não tenho mais nada para oferecer. Eu acho melhor vocês voltarem para a terra de vocês, porque eu não tenho mais nada a oferecer. Então, o texto diz que uma das noras de Noemi, a Sabeofa, ela diz para Noemi: olha, então eu vou voltar para a minha terra. Mas Ruth olha para Noemi e diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e onde tu fores, eu irei. O texto diz então que elas chegam em Belém, e agora quando elas chegam, o texto diz que estava no tempo de colheita, ou seja, o Senhor havia visitado aquela terra. O Senhor havia trazido provisão sobre aquele lugar. E Deus que Noemi enxerga pelo menos 2 oportunidades. A primeira oportunidade é que ela orienta Ruth a ir para o campo. Ir para o campo para pegar do campo a colheita e trazer para alimento dos seus lares. Quando naquela época acontecia o tempo de colheita, era comum que quando os plantadores passavam com a plantação, fazendo as plantações que caíam da colheita, o texto diz que naquela época era comum que aqueles servos daquela época, naquela cultura, passassem por detrás dos plantadores, pegando a porção que caía dos plantadores. Ruth então vai para o campo e estrategicamente, sobre um direcionamento de Deus, com um propósito de Deus, porque eu não creio que há sorte, eu não creio que há acaso na vida de quem serve a Deus. O texto diz que ela vai para o campo, justamente para o campo de Boaz. E no campo de Boaz, algo interessante acontece. Boaz olha para Ruth e vê graça naquela mulher. Ele olha para os seus servos e diz: olha, pergunta sobre ela, quem é aquela moça? Eles passam um histórico para Boaz. Boaz dá uma orientação: eu quero que vocês deixem cair porção dobrada dos alimentos da plantação, para que aquela mulher possa pegar e levar para o seu lar. A primeira oportunidade que Noemi enxerga é orientar Ruth a pegar ou a passar no campo, colhendo a porção que caía dos plantadores. A segunda oportunidade é quando Ruth conta para Noemi tudo o que lhe aconteceu com o Senhor de Boaz. O texto diz então que quando ela conta para Noemi, Noemi enxerga uma segunda oportunidade. Qual é a oportunidade? De terem um resgatador. Naquela época, tinha uma lei chamada Lei do Levirato. O que a Lei do Levirato dizia? Que se um homem morresse, o parente mais próximo daquele deveria se casar com a esposa com o intuito de preservar a descendência. Ruth, ela tinha em sua descendência ligação com Boaz. Porém, Boaz não era um parente mais próximo. Perdão, Noemi. Porém, Boaz não era o parente mais próximo. Mas Boaz olha para ela e diz: olha, eu não sou o parente mais próximo de vocês para poder resgatá-las. Mas eu vou negociar com o parente mais próximo para que eu possa adquirir esse direito. O texto diz então que ele, após uma negociação, ele conquista esse direito do levirato e agora ele então torna-se o resgatador de Noemi e de Ruth para sempre. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E eu já caminho para o final. A história de Ruth é bem conhecida. O texto, então, o livro, então, é bem curto. Você lê e consegue entender corretamente. Mas algo extraordinário acontece aqui.
Ruth não era pertencente ao povo de Deus. Na verdade, ela era uma estrangeira. Na verdade, ela era filha de um povo que não era o povo de Deus. Mas o Senhor tinha um plano. O Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha uma nova história. E quando ela chega naquele lugar, a história daquela mulher foi mudada. A história, o cenário em que ela vivia foi completamente mudado. Quando o Senhor interviu, quando o Senhor operou um milagre, quando o Senhor resolveu mudar a história. Quando eu olho para a vida de Ruth, eu me lembro, por exemplo, de mim, eu me lembro de nós, eu me lembro da igreja, que outrora nós estávamos totalmente perdidos. Na verdade, a nossa história já estava traçada pelo pecado. O nosso destino já estava marcado. Qual era o nosso destino? Era a condenação. O diabo já estava satisfeito, porque o nosso destino já estava traçado, o destino de perdição. Mas o Senhor chegasse em mim, o Senhor chegasse em você, e a história que estava marcada para dar errado, um dia na cruz do Calvário ele derrama o seu sangue, e o seu sangue vai ser vertido não apenas para nos salvar, mas para perdoar os nossos pecados, traçar uma nova história. E agora, diante dele, nós não temos mais uma história de derrota, nós não temos mais uma história de luta, nós não temos mais uma história de grandes batalhas sem nenhuma vitória sequer. Não, não, não. Agora a história passa de uma história de derrota para uma história de vitória, porque agora na cruz do Calvário ele me comprou, ele te comprou, e agora ele escreve uma nova história para mim e para você, dizendo: você não é obra do acaso, você não é obra do além, eu te comprei com meu sangue, eu te remi com meu sangue. Alguém pode olhar para você e dizer: vai dar errado, não vai dar em nada, já está decretado para falir. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu já te resgatei, eu já te comprei, a tua história já está na minha mão. Eu tenho uma nova história para a sua casa, eu tenho uma nova história para o seu lar. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Deus está dizendo para ele: não vai ficar do jeito que está, porque o céu já decretou uma nova história. Glória a Deus. Alguém pode olhar para você nesta noite e dizer: não vai dar em nada, não vai prosseguir, não vai conseguir. Mas nessa noite Deus veio te lembrar: na minha história ainda tem cura, na minha história ainda tem provisão, na minha história ainda tem patrocínio, na minha história ainda tem milagre, na minha história ainda tem salvação, na minha história ainda tem resgate. Não desista de orar, não pare no meio do caminho, não pense em retroceder, porque eu estou escrevendo uma nova história para ti, eu estou escrevendo uma nova história para a sua casa. O Senhor tem uma nova história, o Senhor tem um novo caminho, o Senhor tem um caminho de vitória. A permissão do nosso pastor, fique de pé comigo nessa noite. Está pensando em desistir? Está pensando em parar? Está pensando em abandonar o lugar que o Senhor te colocou e visitar a terra dos desejos? Mas esta noite o Senhor veio te lembrar: eu ainda sou na sua vida. Eu ainda sou na sua vida. Eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. O cenário que você está vivendo pode até parecer um cenário de derrota. As crises que têm te alcançado pode até parecer que você não vai conseguir. Mas dessa vez Deus veio te lembrar: eu ainda estou no controle, eu ainda estou no comando, eu ainda tenho na palma das minhas mãos o controle da sua vida, eu ainda ouço as suas orações, eu ainda ouço as suas lágrimas, eu ainda transformo os seus inimigos e entrego para o Pai. Nesta noite o Senhor vai nos levar: vale a pena
dizendo que você vai permanecer. A sua casa vai ficar em pé. Os teus planos vão ficar em pé. A tua história vai ficar em pé. Porque eu ainda tenho controle. A escassez não vai te parar. As crises não vão te parar. Porque eu sou Deus de novas histórias. Eu sou Deus de novas histórias. E tem uma nova história para ti. Eu quero te pedir que neste momento curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. E eleve a sua mente neste momento aos cenários que você enxerga como mais difíceis da sua vida. Aos cenários que você enxerga como cenários de impossibilidade, aos cenários em que neste momento você pode dizer, a história acaba aqui. Mas ao mesmo tempo que eu quero que você eleve a sua mente a esse cenário, eu quero também que você eleve a sua oração ao Senhor, dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode realizar, eu creio que o Senhor pode operar, eu creio que o Senhor pode mudar cenário, eu creio que o Senhor tem uma nova história. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Porque nessa noite Deus está dizendo para você, eu tenho uma nova história para ti. Eu tenho um novo caminho para ti. Esse cenário não vai te derrubar, vai te fortalecer. Porque eu tenho reservado para ti nessa noite. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus, nós oramos neste momento. E nós pedimos ao Senhor, a Deus, que visite as causas impossíveis desse lugar. Eu não sei qual cenário tem tomado o teu povo. Eu não sei se é um cenário de escassez. Eu não sei se é um cenário de dificuldade. Eu não sei se é um cenário de crise. Eu não sei, Senhor, se é enfermidade. Eu não sei qual dificuldade tem tomado teus filhos nessa noite. Mas a minha oração é que o Senhor possa entrar com previsão. Que o Senhor possa operar uma transformação, a Deus, uma história nessa noite. Transforma cenários neste lugar. Eu creio, Senhor, que essa igreja permanecerá de pé. Que essa igreja terá um novo caminho. Que essa igreja terá uma nova história. O Senhor continua no controle. O Senhor continua em nossas vidas. E nesta hora eu peço levar os seus filhos deste lugar. Traz renovo, traz restauração, Senhor. Direciona para o novo caminho. O Pai opera segundo a sua previsão. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha visitar-nos no nome de Jesus. No nome de Jesus, escreve uma nova história. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Não senta um pouquinho. Graças a Deus por esta palavra, né, irmãos? Grande testemunho do nosso irmão Guilherme, nosso filho Noah, né? Eu lembro que o pastor Ivan estava sempre pedindo oração pelo pequeno Noah. O pastor Ivan mandava nos grupos sempre pedindo oração pelo pequeno Noah. Às vezes estava em São Miguel e ele pedia para orar pelo pequeno Noah, né? E realmente Deus fez a obra, né? Assim, o Senhor é fiel, né? Ele é que nos guarda, Ele que nos ajuda, né? Ele que nos dá a vitória. Graças a Deus que Deus continue abençoando você, né? E que não fique só nessa vez, né, irmão? Que ele volte mais vezes aqui, amém? Amém. Na próxima vez aí, nós vamos trazer você novamente aqui, para nos trazer aqui uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Irmãos, está se ficando, nós estamos chegando no final do ano, né? Os irmãos sabem que esse ano as datas festivas, tudo é de terça para quarta-feira. E terça é culto oficial da igreja. Né? Eu queria ver com os irmãos. Começamos o culto mais cedo para terminar mais cedo ou vamos manter o mesmo horário do culto? Irmãos, não vão me deixar sozinho aqui na terça-feira, não, né? Vamos manter o mesmo horário? Terça 24 e 31 também é terça-feira. Tá? É tudo de terça para quarta.
Ou vamos virar a noite de 31 orando? Irmãos, vamos pensando aí sobre isso, a gente conversa sobre isso. Não considerem que a gente adianta o culto um pouquinho para os irmãos saírem mais cedo da igreja, tipo das 6 às 8, das 7 às 8, a gente faz o nosso culto e encerra às 8 horas, tá? E os irmãos saem um pouco mais cedo, né? Que alguns irmãos vão para casa de parentes, uns vão ficar para aqui, outros vão para casa de parentes, às vezes está longe, né? A gente faz o culto um pouquinho mais cedo, os nossos cultos de ensino, e prometo que a gente não segura muito os irmãos e os irmãos, né, ir para os seus lares, né? Então os irmãos vão pensando, a gente vai conversando aí sobre isso, para o bom andamento da obra do Senhor. Amém? Amém. Não sou grato a Deus pela presença de vocês aqui nesta noite. Nossos cultos continuem normalmente, tá? Terça-feira tem oração pela manhã, até quinta-feira, né, irmã? Até sexta-feira, né? E na sexta-feira à noite, o ciclo de oração. Na sexta-feira à noite, temos aqui o ciclo de oração. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos. Sábado.